E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Kael, professor História Colar 01, espero que estejam bem. E a gente está aqui, vai seguir o capítulo 13, né? Sobre o Congresso de Viena e as chamadas revoluções liberais, certo? Na aula passada a gente falou de algumas já, né? Do conceito, de algumas revoluções liberais. E nessa a gente vai seguir no conteúdo, né? Na aula passada eu falei para vocês que eu ia separar uma das aulas para falar especificamente da França, das revoluções dela juntas, já que uma se relaciona com a outra e tal. Eu vou fazer isso nessa aula de agora, beleza? Uma coisa bem tranquila, bem simples. Espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos, estudando também, e vamos lá, beleza? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. Bom, a gente viu, né, que só lembrar passando as causas das revoluções, né, o liberalismo, o nacionalismo, né, a resistência ao absolutismo, que a gente também viu, as crises focadas por problemas climáticos, né, e os fatores sociais, né, tudo isso se dando em diferentes pontos na história, né, durante a primeira metade do século XIX, certo? E na França não vai acontecer diferente, né? O que aconteceu? Depois da queda do Napoleão em 1815, o rei Luís XVIII dos Bourbons, ele assumiu o trono francês atendendo aos princípios restauradores e legitimistas do Código de Viena, ou seja, restaurar o absolutismo, o autoritarismo absolutista, né, e todos aqueles privilégios do clero da nobreza. E após a morte dele, em 24, ascendeu ao poder o rei Carlos X, que era um ultra-realista, ou seja, ele ainda mais focado no poder real, que manteve os ideais absolutistas, né? E isso vai causar muita tensão nos franceses, porque eles não querem mais essa parada de ultra-absolutismo, absolutismo monárquico e tal, tudo por dentro das mãos do rei, eles não querem mais isso. E aí, em 1830, a vitória dos deputados liberais forçou o Carlos X a dissolver a Assembleia Francesa e a reprimir a liberdade de imprensa por meio da censura, né? E essa revolta da burguesia obteve apoio popular e levou à queda do rei. Esse movimento foi conhecido como Jornadas Gloriosas. E essa monarquia foi mantida pelo rei que seguiu, né, o rei Luís Felipe de Orleans, conhecido como rei burguês, só que ele foi tentar fazer algumas medidas para apaziguar os ânimos e favorecer principalmente a burguesia financeira, né, a burguesia mais rica que tinha derrubado, né, queria derrubar o Carlos X e ter mais direitos, né, extinguir os privilégios da burguesia e tal, a burguesia queria extinguir os privilégios da aristocracia, do clero, da nobreza, aquele processo que a gente estava falando, né, das outras aulas. E se aparece a imagem aqui, que é uma imagem bastante conhecida, né? E sempre que a gente pensa em Revolução Francesa e tal, França revolucionária, a gente vê essa imagem, né? Foi usada em filmes, capa de álbuns por aí. E essa imagem foi feita na época das chamadas Jornadas Gloriosas, em 30, retratando esse período, né? Essa mulher aqui, no caso, ela segurando a bandeira da França, representaria a liberdade que estava guiando o povo francês, né? A liberdade guiando o povo contra a opressão, contra o autoritarismo, certo? E o Delacroix, ele fez essa imagem com esse espírito, naquela época, né? Em 1930. E até o título dela é A Liberdade Guiando o Povo, né? É importante vocês notarem tipo, a simbologia, né? Sei que é uma coisa que pode ser complicada, uma viagem às vezes, só que perceber a simbologia do quadro, né? A liberdade guiando os franceses rumo à vitória, beleza? E aí, essa foi a chamada Revolução de 30 em julho. Essa revolução tirou os Bourbons do poder, né? Tirou essa monarquia autoritária e colocou o Luís Felipe, que se propôs como apoiador da burguesia, beleza? Só que ele também não vai ter tanto apoio, ele também não vai conseguir se manter por tanto tempo. E aí a gente vai pular de 30 para 48, beleza? E como é que vai acontecer isso? Bom, nos anos anteriores a 48, a seca afetou duramente a população agrária, provocando alta dos preços, miséria e fome para a população, para a maioria. E essa revolta que foi iniciada na França expandiu-se por diversas partes da Europa, né? E na França, o rei Luís Felipe ainda estava atendendo às interesses da burguesia financeira. E ele vai tentar conseguir o apoio, né, em meio a essa revolta que começou por causa da fome, por causa das questões sociais pesadas. Ele tentou fazer algumas reformas para tentar se manter no poder. Quais foram essas medidas? Reformar a Constituição, enfatizando o liberalismo e mantendo o caráter censitário do voto, submetendo o poder dele à Constituição, fortalecer o Legislativo, a Assembleia, abolir a censura e descaracterizar a Igreja Católica como religião oficial, beleza? Só que, apesar dessas medidas,
elas não atendiam a população por igual. Elas favoreciam muito mais os grandes burgueses, a burguesia financeira que tinha apoiado ele, do que outras classes, como, por exemplo, os camponeses, a classe média, né? E essa falta de atenção, essa insatisfação, né, acabou unindo grupos de oposição diferentes. Os socialistas que já tinham na época, os bonapartistas, republicanos, na chamada política dos banquetes, né? E esses grupos políticos, eles conseguiram apoio popular para pressionar o governo, para pressionar o governo de forma forte. O rei tentou reprimir eles, só que ele foi derrotado e acabou abdicando do trono. E aí, então, foi proclamada a Segunda República Francesa, só que olha o negócio como é interessante, né? O Luiz Bonaparte, o sobrinho de Napoleão, ele foi eleito na Segunda República Francesa, né, que era para ser uma república, né, com o presidente e tal. E ele foi eleito, só que ele deu um golpe. E aí criou o Segundo Império, e ele se titulou Napoleão III, né? E é muito interessante ver como essas voltas dão, né? Como eles começam a se revoltar contra um regime, né, tipo de monárquico e tal, e tudo. E aí eles conseguem a república, eles vão para o império, né? Como o jogo político se movimenta e como as trocas de poder são alimentadas, né, e acontecem. Então, essas duas... É assim que a Revolução de 30 e a 48 acontece na França, né? Em 30, tanto uma quanto a outra, elas são focadas justamente na defesa dos preceitos liberais, né? De liberdade, de obrigatoriedade, de extensão de privilégios para a nobreza e para o clero, fim da censura, estabelecimento de Constituição, né? Apesar do movimento, depois da derrota de Napoleão, haver um movimento muito forte de tentar derrubar o liberalismo e tal, voltar o absolutismo monárquico, voltar o antigo regime, isso não tem sucesso porque os preceitos liberais já estavam muito fortes na população, assim, né? Os direitos ganhados e tal. E assim e isso vai motivar muitas lutas lá na França em 30 e em 48 também, beleza? E é isso. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre a Revolução de 48 em outras partes da Europa, né? Algumas características mais gerais e tal. E é isso. Vamos lá? Valeu!